Olá, estamos começando aqui pela TV Assembleia mais um programa Personalidade. Dessa vez nós vamos sair do comum. Personalidade sempre entrevista uma pessoa só. Dessa vez vão ser três. Nós vamos entrevistar o Neto, o Fragoso e o José. Mas, pessoal, eu estou falando de uma pessoa só mesmo, é do nosso brilhante advogado José Fragoso Cavalcante. Isso. Fragoso, vamos começar, um prazerzaço estar com você aqui, conversar um pouco, mergulhar um pouco na tua vida, né? Que o alagoano te conhece já como causídico, o cara que é um dos principais advogados, um dos principais criminalistas aqui de Alagoas, mas muitos não conhecem as minúcias da tua vida, como você chegou aqui, que amálgama foi a que lhe formou, né, que são aquelas gerações passadas, pais, mães, todo aquele caldo que você mergulha no começo, que vai lhe formando. Mas começando por essa história interessante, né, de um homem que tem 3 nomes, né, que foi conhecido ao longo da vida em períodos distintos, você estava me contando. Explica isso para o nosso telespectador, como essa história, primeiro vamos começar por aí, essa história dos 3 nomes. Bom, é o seguinte, o meu nome é José Fragoso Cavalcante. A minha mãe queria que o meu nome fosse o nome do pai dela, José Fragoso de Melo Neto. Sua mãe, Dona Luzia. Dona Luzia. Luzia. Então, José Fragoso de Melo Neto. Meu pai disse, não, veja só, eu vou fazer a homenagem ao seu pai. Seu pai, como é o nome dele pra gente ver? Luiz. Seu Luiz, Dona Luzia. É bem Luiz Luzia. Aí disse que ia colocar José Fragoso Cavalcante. Tem que ter o meu nome, claro. Queria que tivesse o nome dele. Você é o primogênito? Na realidade, tem um anterior que faleceu. Ah. Depois a gente fala sobre isso, mas foi anterior. Eu, na realidade, fui tido como primogênito a vida toda. Né? Então, quando ele chegou, que fez lá o registro, chegou com a certidão de nascimento em casa, mostrou a ela olhou para ele e disse, você fez do jeito que você queria, mas eu vou lhe mostrar que ele vai ser conhecido como Neto. E passou a me chamar de Neto. E passou a bordar as roupas como Neto, tudo era Neto, Neto, Neto. Aí se a mãe começa a chamar de Neto, quem é que vai chamar de outro nome? O meu pai também passou. Chamou Neto. Não teve jeito. Foi a rendição de seu Luiz, não teve jeito. Dona Luzia foi lá e disse, muito bem, Dona Luzia, muito bem. Foi lá e disse, aqui é Neto e pronto, acabou-se, está lavrado. E isso você ficou? Neto no âmbito da família. Todo mundo me chama de Neto. Meus primos, meus irmãos, todos me chamam de Neto. Todos os parentes. Quando eu vejo alguém me chamar Neto, que não é da família, é pessoa que me conhece desde pequeno. Sei que é isso. Né? Por quê? Porque quando eu fui para a escola, como eu não tinha Neto no nome oficialmente, as pessoas começavam a me chamar de Fragoso. Esse foi o nome de escola, o nome de faculdade e o nome pelo qual eu fiquei conhecido. Todo mundo fala como Fragoso. Fragoso que é advogado, Fragoso que já foi engenheiro, Fragoso que já foi professor de matemática e física. Então, sempre Fragoso foi o nome, tanto de escola quanto de faculdade, como o nome profissional. Em 18 anos atrás, 18 anos, minha filha vai fazer 20, 17 anos atrás, eu fiz um projeto lá em Monte Verde. Eu fiz uma casa em Monte Verde, Minas Gerais. E... Rapaz, fosse bater em Minas Gerais. Né? E hoje ela funciona como uma pousada, uma pequena pousada com apenas 7 unidades, mas que me dá muito prazer de ir para lá. Eu gosto do frio. As férias Vou, passo um tempo lá, volto. E lá as pessoas me conheciam como José. Por quê? Porque no meu segundo casamento, a pessoa com quem eu casei me chamava de José. Então todo mundo lá em Monte Verde passou a me chamar de José. Então eu sou conhecido lá como José. É o único lugar que eu sou conhecido pelo meu próprio nome, é lá, José. Mas
todo mundo me conhece mais como Fragoso, é o nome mais conhecido, e no âmbito familiar, Neto. Por isso maravilha de história, maravilha. Agora a gente vai tornar para onde a gente sempre começa aqui o nosso programa, que é fazendo um mapa lá de trás. Aí assim, você é alagoano, eu já sei, mas é alagoano como a gente dizia antigamente, de quatro costados, porque é quando os avós paternos e maternos também são alagoanos. Como é a sua alagoanidade? E é de onde? De que município? Conta aí um pouco a história da tua família, como ela vem para Alagoas, não é? Como ela se estabelece e o que é que ela faz aqui como os Fragosos. Eu conheço dois. Conheço o Né Fragoso, que era dono do Banho do Fragoso, que é o menino ainda, e conheço o dono que é do cinema ali de Bebedouro, que eu conheço o filho dele, aliás, que é aqui da TV Assembleia, o nosso querido Fragoso aqui. Então, conta um pouco aí essas tuas raízes. Bom, a minha mãe, tanto a família da minha mãe quanto a família do meu pai, são família de agricultores, né? Tem meu avô materno tinha fazenda, né? E a minha avó paterna também tinha fazenda. Então, eles são agricultores. Minha mãe de Flecheiras, a família Fragoso, ela era de Flecheiras, e meu pai Joaquim Gomes, que são municípios próximos, né? Meu pai de Joaquim Gomes, que é a família Cavalcante, a família Araújo, a família Gomes de Barros. Meu pai tem origem com a família. O Flávio Gomes de Barros, que é jornalista, é meu primo. Flamenguista, doente. É meu primo, né? E era uma pessoa Flavinho, você tem que vir aqui, viu? Cadê? Tô com saudade de você, rapaz. O Flamengo tá bem, então você pode vir aqui. Né? Então, essa é a família do meu pai, certo? E somos, como a gente diz mesmo, alagoanos raiz mesmo, né? Raiz, a gente tá... a família, desde os meus avós maternos, paternos, meus bisavós são daqui. Alagoas. Então, Alagoas mesmo. Alagoas mesmo. E é uma família muito grande, a família Fragoso. É muito grande. Agora, é isso que eu te falei de dois que frequentam muito em Maceió. Você é maceiense? Maceiense. Né? Porque a família, como você disse, tem Flecheiras e Joaquim Gomes. E Joaquim Gomes, né? Mas aí meus pais, quando casaram, já vieram para a capital. Direto para cá. E... embora a gente tenha laços com o interior, principalmente com a cidade de Joaquim Gomes, que é a cidade que a gente ia sempre lá. Então, mas eu sou maceiense. Mas uma coisa interessante que eu comentei até já no começo dos dois Fragosos que eu conheço, que eles se localizaram muito ali pela região de Bebedouro. Isso. Não é? Isso. Que era um bairro importante, não é? Um bairro... talvez o mais importante da cidade durante muito tempo, né? Então, é isso mesmo, eles, assim, os maceienses, a sua família morou aonde, a sua em especial? A minha, moramos na ponta da terra, mas a maior parte do tempo no Poço, até quando eu fiz, até 12 anos de idade. Então Poço. Você foi menino no Poço? No Poço. Ali, Praça 13 de Maio? Não, ali no... chamava Posto Turing, na Bomba da Marieta. A Bomba da Marieta. Já duas pessoas entrevistaram, a Aline Marta, que é atriz, e você daquela região ali. Ali. Certo? Foi menino ali. Como era ser menino ali? A gente tinha um sítio ao lado. Tudo era mato. A minha casa ficava na Travessa Comendador Calaça, que é ali a rua do Posto Turing, né? Termina numa barreira, inclusive. Então todo mundo tinha medo que a barreira fosse descer um dia, não se falar... Quando chovia, todo mundo botava a mão na cabeça. Nunca teve nenhum problema, eu morei lá há muito tempo, a gente nunca teve nenhum problema lá. E ali perto a gente tinha sítio, um sítio vizinho à minha casa, por trás assim, onde a gente ia jogar bola, subir em mangueira, tirar manga, tinha caju, tinha outras coisas, tinha os amigos todos, a gente jogava bola lá. Do outro lado, se subisse ali, a gente ia subir como fosse para o Jacintinho, também era tudo mato. A gente foi criado e sempre... Uma região muito verde, né? Na época, muito verde. E para bater da praia também, vocês chegavam até, porque tinha que cortar alguns sítios para chegar na praia. Isso, né? A gente pegava ali pela Jatiuca, né? Tinha o Areião, e chegava
até a praia de Pajuçara. Depois pegava a direita e ia até a praia de Pajuçara. Mas eu ia pouco à praia. A gente tem uma história muito triste da minha família por conta da praia, né? O meu primeiro, eu te disse que perdi um irmão, né, anterior, e ele morreu afogado na Praia da Sereia. Nossa. Eu, na realidade, não o conhecia, eu tinha apenas 1 ano de idade. Só que eu vi essa história a vida toda. Ele tinha, parece que ia fazer 5 anos, tinha feito 5 anos. Nossa. Tinha feito 5 anos. Então, eu ia muito pouco à praia. Meu pai evitava, né, muito. Tal. Minha mãe não, mas meu pai evitava demais de ir à praia. Eu lembro do meu pai poucas vezes na praia. Uma delas foi na comemoração do meu noivado, no meu primeiro casamento. Ele foi para a casa da Fernanda, esteve lá com o seu Homero, quando ele chegou lá, todo mundo se assustou, porque ele chegou de sapato social, calça social e camisa. Aí, mas você vem para a praia assim, uma casa de praia, era na Ipioca, na beira da praia. O seu Homero achou estranho e disse, mas você vem para a praia assim? O seu Homero é o pai da Fernanda, meu primeiro sogro, né? Então, o papai disse, não, eu já vim para evitar ir para a praia. Nossa. Aí foi quando trauma, né? Contou a história e tal. Aí o senhor insistiu muito e terminou que ele aceitou colocar um calção que acharam para ele lá com a camisa e saímos de jangada. Molhou, chegou a molhar os pés. Como foi uma das poucas vezes que eu vi meu pai na praia. Que coisa. Sempre quando ele ia, já não entrava no mar, ele ficava do lado de fora. Não tem como, né? E deve também a preocupação com os filhos, né? Quando um mais novo devia se bandear para lá, ele já devia ficar... Mas a minha infância foi ali no Poço. Quantos irmãos mais, além desse que faleceu? Somos 4. E tem mais uma irmã por parte de pai e mais 3 irmãos por parte de pai. Certo? Então temos, ao todo são 8. Só que seu Luiz trabalhou. Muito. Então a minha convivência parece que é mais seu Fragozinho também puxou a papai. Gosta de trabalhar nessa circunstância. Tem quantos filhos já, Luiz? Tenho 3 filhos. Fragoso. 3 filhos. Mas... O Guilherme, que tem... Seu Luiz teve mais. Né? Então vai ter que chegar em seu Luiz, viu? Ainda. Seu Luiz teve 8? Teve 4, 8, se contar com o Luiz Henrique, são 9. Eita, bicho danado. São 9. Então, mas a família onde eu convivi, que foi... São 3 irmãos. Seriam... eu e mais 3, éramos 4. Somos 4. Éramos 4 é o nome de uma novela. Éramos né? 6. Éramos 6, né? Não, somos 4. Então... E esses fazem o que hoje? A irmã tem uma menina, né? Tem uma irmã que ela tem uma loja de presentes aqui, chamada Tuiu. Muita gente conhece essa loja. Sei. O meu irmão também trabalha com vendas. E eu tenho uma irmã que mora em Porto Velho. E a minha irmã que é Porto Velho é mais onde? próxima a mim. Eu sei o nome, mas agora não me localizei. Porto Velho é a capital de Rondônia. Capital de Rondônia. Entendeu? Ela mora lá em Porto Velho e trabalha lá. E nós 3 estamos aqui. No estudo primário foi por ali mesmo? Estudei no Colégio Sagrada Família. O primeiro foi Recanto da Criança Feliz. O primeiro foi para o Colégio Sagrada no Sagrada Velho, que eu estudei lá, que era na Rua das Árvores, ali. Estudei no Sagrada Velho. Foi meu primeiro colégio aqui. Aí depois do Sagrada Velho eu fui para a Extensão. Lembra da Extensão? Lembro. Que era naquela rua ali da igreja de São Benedito, lá no começo. Fui para a Extensão, depois fui para o Colégio Novo. Na rua que dava costa para a Rua do Ceará. Isso, exatamente. E lá fiquei até a Zé Loureiro, série, seu Paulo. Zé Loureiro e Paulo Loureiro. E fiquei lá até a 5ª série. Você estudou com um grande amigo meu, que é o Marola, Mário Vinícius. Isso. Na realidade foi com Betola. Betola, aliás, que era o irmão dele que faleceu. Isso. Mas eu já conheci o Marola de lá. Betola foi lamentável, né? Grande cara, né? Uma alma generosa, um menino. Excelente.
Então, até a quinta série eu fiquei lá. Na sexta série eu fui para o Colégio Sacramento, porque aí a gente já era misto, então. Já era misto. Eu fui a segunda turma. A turma anterior começou misto, aí a gente entrou no ano. Então, porque aí a gente já morava na rua Santa Cruz, que era ali perto da Embratel. A gente saiu do poço e foram morar ali na rua Santa Cruz. Aí ficava muito próximo para ir para Quem morou ali Sacramento. também é uma irmã minha biológica, que é a doutora Milze Mendonça. Morou ali perto do Bacaninha. Ali tinha o Bacaninha, né? Eu frequentei muito aquilo ali. É um ambiente também. Você só morou em points assim, de Maceió, coisas, né, que ali era um point da juventude, né? O Bacaninha, Elber, aqueles irmãos lá. Fui muito ali, eu comia, adorava lá, ele tinha a melhor língua que eu comia até hoje. Não tem fantástico, é mesmo. Agora você chega babê aqui, tão perto do almoço, eu já. Peraí, vou até tomar uma água aqui, Fragoso. Então é o seguinte. A língua do Bacaninha. Pois é, então fiquei no Sacramento, e aí concluí no Sacramento, aí fiz o curso de engenharia, fiz vestibular para engenharia. Isso, para decidir, você decidiu de engenharia por quê? Aí é o seguinte, porque eu só gostava de estudar duas coisas na minha vida, que era matemática e física. Eu não via mais nada, o resto eu fazia por obrigação de ter que ter a nota. Mas o que eu gostava era de matemática e física. Eu olhava para um problema de matemática, eu lia o problema, eu já sabia como era que eu ia resolver, na leitura que fazia do problema. Aí física também. Eu digo, eu vou fazer o quê? Matemática e física e engenharia. Medicina eu não faço. Nunca nem me passou pela cabeça, eu tenho medo de sangue. Eu desmaio quando vejo sangue. Então, nem medicina legal eu quis fazer como fiz a engenharia. Então, e fiz engenharia, fui bom aluno em engenharia também. Só que eu fiz o estágio de engenharia, mas primeiro numa empresa pública, que eu ficava somente na parte de projetos, essas coisas. Mas eu fui fazer o estágio de obra de engenharia no último período do curso, porque era a matéria chamada estágio supervisionado, era no último período do curso. E lembro como se fosse hoje. À época, a minha primeira esposa, ela fazia engenharia também comigo. Nós já casamos quando estávamos terminando engenharia. Quando entrei nessa obra com ela, que saí, ainda me lembro do edifício Côte d'Azur, ali na praia. Ali na praia. Entrei lá para ver a obra, passei lá umas 2 horas, vendo como era que fazia, como não fazia e tal. Quando eu saí, muito triste daquele lugar ali, aí a Fernanda olhou para mim e disse, por que você está assim? Porque eu agora estou no final do curso de engenharia e eu descobri que eu posso ser qualquer coisa na minha vida, menos isso. Já pensou? Menos isso. Não tem jeito, não vou me adaptar com isso de jeito nenhum. Que coisa. Agora, e isso você não tinha sentido hora nenhuma do curso, esse estranhamento? Não, assim, porque o curso era muito você técnico. Não ia para o embate, como diz a história. Era fazer cálculo, fazia bem, não tinha problema. É o que você gostava. O que eu gostava. Era fazer cálculo. Fazer cálculo. Nem calculista você quis ser. Aí não dava para engenharia, mas o problema é que eu não sabia o que era que dava para mim. E aí eu fui durante muito tempo professor de matemática e física. Na realidade, desde que eu entrei na faculdade de engenharia aos 17 anos, e dava aula aos 17 anos, no primeiro curso, que era o curso nobre, que era aqui na Pajuçara. Eu me lembro para ganhar um passe. Isso, aos 17 anos, eu de cabeça pelada, dando aula para os caras que vinham. Era bom, né? Acontecia muito isso, né? Muitos meninos que eram bons em matemática, os caras que eram bons em biologia iam para os cursinhos, os caras que eram bons em português iam, né? Muitos se juntavam e abriam um cursinho. Muita coisa mesmo. Então, durante muito tempo eu ensinei particular, quando ensinei em cursinho, e ensinei em colégio. Ensinei no Colégio Guido, ensinei no São José, ensinei no Madalena Sofia. Então, esses colégios eu dei aula de física,
nos colégios sempre foi física. Nos cursinhos sempre foi física. Agora dava aula de matemática particular também. E fui fazendo, né? Terminei engenharia. Antes de terminar a engenharia, já nesse período aí do estágio supervisionado, aí eu disse, eu vou fazer administração. Aí fiz administração. Primeiro semestre, vi logo, eu digo, também agora não dá. Porque depois que você passa pela primeira, fica mais fácil. Né? Paulo, e passou aí um dia... Isso é como um casamento. Um amigo meu disse, olha, depois que você tem a primeira separação, você... aí fica mais fácil. A segunda, a terceira, a quarta... Vitor Palmeira, o Vitor é que diz isso. Aí um belo dia, eu estava em casa, quando vi anunciar que era o último dia de inscrição para o vestibular do SESMAC, e o dia seguinte era o último dia. E deu aquele estado, eu vou fazer Direito. E me inscrevi no curso de Direito, né, para fazer o vestibular, fiz o vestibular, passei, e comecei a estudar Direito. No terceiro período, eu tive aula de Direito Penal com uma pessoa que, na realidade, me fez apaixonar pelo Direito Penal. O professor Alfredo Oliveira. É um promotor aposentado, ele já foi também delegado de polícia, chegou a ser promotor, sempre teve a carreira toda na área jurídica penal. É aqui de Maceió, não, ele é de São Paulo, mas ele está aqui há muitos anos. Olha, eu tive aula com muita gente na minha vida. Tive aula com esses medalhões todos que você imagina aí, fiz curso com eles. E digo a você, para mim, não conheci ninguém que transmitisse a teoria do crime no direito penal como Alfredo Oliveira fez. Foi a grande inspiração. Né? Exatamente. Ele está vivo. Até hoje está vivo. Graças. Vamos trazer, ele está aqui Está aqui em Maceió. Vamos trazê-lo aqui um dia. Vamos sim. Então, quando eu tive aula com ele no terceiro período, eu disse, é isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. E comecei a estudar Direito Penal desde a faculdade. Eu sou meio monofásico, né? Eu digo sempre que eu sou assim, muito fiel. Quando eu gosto de uma coisa, é aquilo. Então, se eu gosto de um restaurante, eu vou sempre àquele restaurante. Então, gostei de Direito Penal e estudei muito Direito Penal e Direito Público na época da faculdade. E saí definido que ia atuar na área penal. E estou até hoje como advogado. Uma coisa que ficou lá atrás que eu queria ver. Você chegou a atuar como engenheiro, ter empresa, essas coisas? Não, eu tive um emprego como engenheiro, um emprego público, né? Eu dava manutenção em armazém, não é? A pessoa saía daqui para o sertão para ver um armazém. Cheguei para armazém de lona. Os caras disseram, olha, eu não sabia que o armazém era de lona, não tinha ido lá ainda. Pegou fogo aqui no armazém, não sei o quê. Eu peguei o carro da empresa, na época era Cidal, empresa pública, né? E aí fui para lá. Aí quando cheguei lá, eu vi o armazém era de lona. Não tem o que fazer. Porcaria, eu faço aqui. O que eu vou fazer aqui? Traz um circo, contrata um circo. Mas a minha atuação foi somente essa. Ficava mais também na parte de projeto, mas a engenharia quanto tempo mesmo... deu isso aí? Essa Olha, eu me formei, 1 ano, 2? tinha 23 anos, não, ainda fiquei na engenharia até me formar em Direito, 6 anos. 6 ou 7 anos. E continuou a atividade de professor, não, de matemática? Não. Aí troquei, deixei de ser professor de matemática e física e passei a ensinar no curso de Direito. Comecei com um desafio, que a cadeira que eu entrei foi Direito Civil. Eu me lembro ainda, o professor Ebel me chamou, me chamou por conta de uma ação que eu promovi contra o SESMAC. Na realidade, eu era só advogado, eu representei a parte. E ele gostou muito da minha atuação, ele era diretor do SESMAC, e me convidou para ensinar Direito Civil. Eu disse, não é a minha praia, eu não... Aí ele disse, eu lhe garanto que quando tiver uma vaga em penal, eu lhe passo para lá. Mas agora é pegar ou largar. Então isso foi numa quinta-feira. Entra agora e depois vê, né? Isso é uma quinta-feira e eu tinha que começar na segunda, para Direito Civil.
Inclusive, o professor anterior era o Omar Coelho, que se afastou e aí surgiu essa vaga. E eu estudei de quinta a domingo para preparar as primeiras aulas de Direito Civil. E comecei a ensinar na Faculdade de Direito Civil, lá no SESMAC. Também ensinei, aí passei depois para ensinar penal e fiquei durante muitos anos ensinando processo penal, que é a matéria que eu mais gosto, processo penal. Aí, nesse tempo, logo eu fui fazer esse projeto em Monte Verde, e aí não dava para compatibilizar a advocacia com o projeto de Monte Verde e com as aulas. Aí eu tive que... Hoje eu não dou aula, mas sempre que aparece alguma oportunidade, às vezes, por exemplo, curso de pós-graduação, eu já ministrei aulas, mas assumir hoje a graduação para mim é difícil em função dessas vidas. É um caminho natural quase de quem vai para a advocacia, não é? Mirar nos tribunais, nos concursos. Eu vejo muito jovem hoje, né, vai para o direito só pelos concursos, né, porque abriu-se um leque de concursos que exige muito a formação em direito, um conhecimento da lei, um conhecimento da legislação. Isso está presente muito nos concursos. Então, os jovens que, parte deles, grande parte que fazem advocacia hoje, o leito natural deles é estudar para terminar no Supremo, como diz a história, né? Para terminar no Supremo. Você não, você é o cara que a gente vê que da sua competência para o estudo, né? Você certamente passaria em 300 mil concursos desses, como dizer, porque você é o cara que treinado pela matemática e pela física, o raciocínio, né? Esses caras que gostam muito, a gente nota, normalmente, quando era menino, o cara gosta de matemática, acaba inteligente da pega, né? Mas você não foi para esse campo. Não. O que é que bate nas suas veias? O que é que lhe dá, como a gente diz, o Roberto Freire, psicanalista, dizia, sem tesão, escreveu aqui, sem tesão não há solução. O que é que lhe dá tesão Exatamente. De fazer, de dizer, aqui eu estou no meu campo, como diz a história? Desde que eu saí da faculdade, que a minha ideia era de ser advogado criminalista. Houve um fato que determinou, eu conto daqui a pouco, mas queria ser advogado criminalista. O professor Alfredo Oliveira dizia para mim, faça o concurso do Ministério Público, ia ter tido o concurso do Ministério Público na época que eu estava saindo da faculdade. Nossa, não é possível que você vai perder essa oportunidade. Eu me lembro da resposta do professor Alfredo Oliveira. Eu já vim de um drama de não ter gostado da minha profissão anterior, de não ter seguido a minha profissão anterior. Agora que eu tenho certeza que o meu negócio é defender as pessoas, como é que eu vou mudar? Não vou mudar, não. Vou fazer para o Ministério Público, não. Aí, tal. E fui para fazer mesmo a advocacia criminal. Advocacia criminal. Até que fiz um primeiro júri, que era um caso de um pescador que tinha atuado em legítima defesa. E surgiu um caso, logo no começo da minha advocacia, eu tinha 2 anos, um caso emblemático na cidade de São Miguel dos Campos, onde uma pessoa era acusada de um crime bárbaro, de ter assassinado uma menina de 2 meses de idade. Nossa! Era tão bárbaro e eu tão inexperiente na época, quando a família me procurou para fazer a defesa, eu me lembrei, porque eu trabalhava na época para a Tribuna de Alagoas, e a Tribuna tinha coberto esse crime. E era essa notícia do crime de uma pessoa de 2 meses de idade, Monstro. Que ele teria matado para não pagar a pensão. Nossa. Era a história. Para não assumir a paternidade, né? Porque vinha pensão depois, era para não assumir a paternidade. Essa era a história. E quando a família chegou, eu disse, não vou fazer esse caso não, porque esse caso foi foi um absurdo, todo tal. Mundo, a sociedade toda já julgou o cara, como diz a história, né?
Aí foi quando me disseram, né, o parente lá disse, eu tenho certeza que ele não fez esse crime. Eu conheço, sei do que ele é capaz de fazer, mas esse crime ele não teria capacidade de fazer. Doutor, faz o seguinte, pelo menos se eu leio o processo, depois se eu digo se quer, se não quer pegar o caso. Já estava próximo de ir para júri, né? Estava na fase de arrolar testemunhas para júri. E eu levei para casa esse processo para ler. E eu vi uma das maiores atrocidades que eu vi na minha vida, logo no meu segundo caso. Havia confissão detalhada do réu, dizendo que tinha matado, como tinha matado, tudo direitinho. Havia uma testemunha que dizia que tinha visto o camarada bater na porta da casa da mulher às 3 horas da manhã. Só que, quando se faz as coisas erradas, sempre você deixa um rastro. Deixa o rastro. Isso até toda a avó da gente diz isso. A mentira tem perna curta. Exatamente. Na confissão, dizia que ele tinha matado a menina utilizando uma faca de 7 polegadas e tinha furado por 8 vezes. E, pelo auto do exame cadavérico, todas as facadas transfixaram o corpo. Aí eu fui ver o auto do exame cadavérico. Imagine, Paulo, uma faca de 7 polegadas transfixando o corpo de um menino de 2 meses, por 8 vezes. Vai deixar um bagaço, né? Uma coisa horrorosa. Quando eu fui para o auto do exame cadavérico da menina, a lesão de maior extensão era de 1,5 centímetro. Eu disse, como é que pode? 1,5 centímetro é coisa para tesoura, é coisa para punhal, mas não uma faca de 7 polegadas transfixando o corpo. Né? Não bate aqui. Aí, como ele entrou na casa, na confissão dizia que tinha sido arrombada a porta da casa. Eu me dirigi até a casa da mulher lá, com a mãe da menina, e quando cheguei lá, a porta estava normal, uma fechadura antiga, não tinha nenhum sinal de arrombamento, absolutamente nada. E esta faca, a polícia nunca achou. Mas tem coisa errada aí, né? Tem coisa errada. Aí fui procurar esse cara no presídio, ele estava preso. Aí disse, olha, sua família me procurou para fazer a defesa e tal, assim. Eu quero que você me diga aqui, você tem alguma coisa a ver com esse crime? De jeito nenhum. Se você era o suposto pai da menina, ele disse, doutor, tratava-se de uma mulher que fazia os programas podia ser meu filho ou não. E outra coisa, essa mulher não me perturbava em absolutamente nada. Eu não tinha motivo para matar essa mulher. E outra coisa, doutor, se fosse meu filho, eu assumiria, não tinha problema nenhum. Não fosse minha filha. Nunca houve isso. O que aconteceu é que prenderam essa mãe como uma suspeita. E ela disse que fui eu. E aí, depois disso, a polícia fez toda essa história. Eu disse, eu vou fazer o seguinte, eu vou arrolar como testemunha a pessoa que disse que viu você batendo na porta da coisa. E aí, se ela confirmar isso, isso é a sua única chance. Por quê? Porque senão o promotor vai pegar o depoimento que ela deu anteriormente e vai ficar explorando, dizendo que viu você batendo lá, viu você batendo lá. Então, a gente vai ter que arrolar essa menina, porque se você é inocente, ela está mentindo. Eu tenho certeza que ela está mentindo. Agora preciso saber por quê. Tá certo, peguei até rolou essa testemunha. Na época eu tive cuidado de procurar o juiz do caso e pedir a ele para que desse uma segurança ao depoimento dessa menina, porque eu sabia que essa menina estava mentindo. Não sabia o porquê, mas sabia. E o juiz do caso, uma pessoa extraordinária, o doutor Manuel disse, não tem problema. Pode ficar tranquilo que eu vou dar a maior tranquilidade a ela aqui para ela prestar o depoimento dia do júri. Aí ele chegou para ela e disse, a primeira testemunha a ser ouvida.
Minha filha, olha, aqui é uma situação que é muito delicada. De um lado, é a vida de uma criança de 2 meses, que se foi o réu, ele tem que pagar e tem que pagar uma pena muito alta. Agora também é o seguinte, se não foi ele, é uma injustiça tão grande quanto a morte da menina, porque ele vai ficar preso no mínimo por 12 anos. Né? A pena mínima era 12 anos. Quando foi que você viu esse rapaz pela primeira vez? Aí ela começou a chorar. Aí disse, na delegacia, doutor. Como assim? Na delegacia, apanhando feito um cachorro. Foi a expressão que ela teve. E aí, isso vinha perturbando a mulher já, né? E aí, essa ideia. E aí começou a descrever como era a tortura que o réu tinha sofrido, batia exatamente com o que o réu dizia no seu depoimento. Então, foi este caso, a gente conseguiu a absolvição, foi neste caso, meu segundo júri, onde eu tive a convicção de, rapaz, eu vou fazer isso, primeiro porque eu sei fazer isso, gosto de fazer isso, e se eu já peguei no meu segundo caso uma situação dessa, onde tinha tortura envolvida, quantas pessoas devem precisar de um advogado numa hora dessa? Né? Foi o que eu imaginei. E é a coisa que mais gosto de fazer e que faço com o maior prazer na minha vida, é defender os direitos das pessoas. Doutor, mestre Fragoso, veja bem, você já se deparou com uma situação, tem uma, assim, o folclore do julgamento diz que eu já ouvi várias essas histórias, não sei se é verdade alguma. Uma com uma pessoa, outra com outra, e o cara chega assim, o advogado diz, homem, prenda logo esse miserável aqui. Você já se deparou com um caso que você diga, pô, esse cara foi o assassino, pô, eu não vou fazer mais isso não, não no meio, mas você já se deparou com uma coisa que você teve que, você disse, não vou fazer. Veja só, houve algumas situações onde eu sempre digo a qualquer cliente meu, se eu estou aqui para lhe defender, se eu aceitei lhe defender, eu vou lhe defender, seja qual for a situação. Agora, se você mentir para mim, eu tenho o direito de romper o contrato a hora que eu quiser. Mentir, lógico, sobre uma coisa importante, né? Por quê? Porque aí é a questão da confiança. Em verdade, Paulo, você pode defender qualquer pessoa, porque qualquer pessoa tem direitos. Ah, mas o cara matou, mas ele tem o direito de não ter uma pena exagerada, ele tem o direito de ter um outro benefício qualquer. De ter a história dele considerada, exatamente, do momento que ele praticou isso, tudo. Exatamente. Tudo. Então, na realidade, você querer interromper, já lhe interrompendo, porque ninguém está livre de acontecer uma tragédia. Às vezes ser levado por um momento a uma coisa que você jamais faria, né? Exatamente. Então, as pessoas confundem muito o advogado com a pessoa do cliente. E eu digo sempre, olha, a gente não defende a pessoa, né? A gente defende os direitos dessa pessoa naquela situação, né? Eu digo sempre o seguinte, olha, se tem culpa legal, se aplique o que se tem que aplicar. Agora, a culpa moral é entre ele e o divino. É verdade. Não é verdade? É entre ele e o divino. Então, na realidade, não há para mim nenhum problema. Agora, se eu ver que o cara mentiu para mim, eu não fico, porque aí toda uma estratégia de defesa vai embora. Isso eu vi num caso que fui fazer. O réu ficou prejudicado por conta disso. Ele me contou uma história. Não era a história que ele contou, não era legítima defesa, era, na realidade, uma situação que era um homicídio culposo, só que ele simulou que agiu para matar o cara em legítima defesa, me disse tudo isso, e no dia do júri, momentos antes do júri, ele disse, doutor, preciso lhe dizer a verdade. Isso que foi? Não foi assim.
Mas eu matei esse cara, eu peguei o revólver, na realidade, somente porque ele era um ladrão que ele tinha pego, roubando, e estava levando até a delegacia. E no meio do caminho eu toquei sem querer no cão, no gatilho. Se a gente for agora, nesse momento, dizer isso, você vai ficar perdido. Por quê? Porque o promotor vai dizer que você morreu, que você disse uma história agora, outra história agora, ninguém vai acreditar. Então foi um dos júris mais difíceis, né? Consegui, pelo menos ele foi condenado, mas a gente conseguiu que ele ficasse no regime semiaberto, foi uma pena pequena. Mas para mim, a pior situação. Ele tirou. Tira você completamente. Você botou uma estratégia exatamente, e na hora exatamente. Levou uma rasteira. Isso, e tinha assim, do outro lado um promotor extremamente preparado. Eu não estou lembrado agora do nome dele, mas era um rapaz da Bahia, até hoje ainda está no Ministério Público, esqueci agora o nome dele, mas um cara extremamente preparado que trucidava ele no júri, né? Levando para a comparação com o futebol, né? Assim, a comparação que a gente brasileiro gosta muito de fazer, com essa analogia. No campo de futebol tem o jogo, no campo do tribunal, esse embate, defesa contra acusação, como é que ele se dá, assim, qual a adrenalina dele, né? Porque eu sou daqueles que, eu devia ter feito isso também, eu sou jornalista e tal, mas eu era daqueles que o fórum ficava ali na rua, aqui na Senador Mendonça, eu acho, na rua do Bar do Chope, né, o antigo fórum. Isso. E eu invariavelmente ia assistir o julgamento, porque eu achava arretado aquele negócio. Sentava, sem querer para quê? Os meninos iam fazer outra coisa, o cinema, eu vou no fórum ver, e ficava lá, achava bacana aquele embate, aquela coisa ali. Como é aquilo ali? Como é a adrenalina que corre? Porque tem a parte, claro, você, como todo profissional, você está ali consciencioso do seu trabalho e tal, mas tem uma adrenalina, não tem? Claro que tem, né? Especialmente os crimes do júri, né? Onde você se expõe mais, onde o debate se acalora, né? Aí tem gente que não entende. Eu já fiz júri, por exemplo, tanto trabalhando junto com o Elton, por exemplo, como trabalhando contrário ao Elton. Aí as pessoas levam para o pessoal. Chegava depois, quando eu saía do coisa, não sei o que eu ia às vezes fumar um cigarrinho no intervalo, que ele saía também, eu saía e abraçava ele. Aí eu pensava, rapaz, a gente briga pelas ideias, né? A gente briga pelas ideias, mas eu sou amigo dele e vou continuar sendo amigo a vida toda. Agora, na defesa penal, todo advogado penalista é um pouco intransigente, porque não dá para você transigir, né? É a liberdade da pessoa que está ali em jogo, né? E que muitas vezes é condenado injustamente, né? Não imagino. O caso que a gente viu recentemente aí no Fantástico, aquele caso, o cara passou não sei quantos anos preso, totalmente injusto. E isso se repete. Né? Isso existe e... Existe as turras isso, né? Nas cadeias deve ter várias. Assim. E muito. Por quê? Imagino que é o cara cumprir uma pena todinha, se ele sabendo que... Imagine. Tem aquele caso famoso dos irmãos Naves, que 15 anos depois apareceu o suposto morto-vivo. O cara estava vivo e 2 irmãos foram condenados pela morte dessa pessoa, né? Esse é um caso. Agora, quando você vem descobrir um erro judiciário, tantos outros já passaram, né? Porque é difícil você comprovar a existência de um erro judiciário. Todo mundo diz, olha, mas o direito penal o processo penal admite a amplitude de defesa. Às vezes a situação não dá nem para você demonstrar. Por isso, por que é que a acusação é que tem que provar que você fez? Eu imagino. Paulo Poeta é acusado de ter praticado algum crime. Não pode. Olhou para uma mulher bonita. Não pode, porque Paulo Poeta, estava nesse dia num prédio ali e tal. Estava com alguém? Não. Conhecia alguém? Não. Tem filmagem? Não. E aí? Mas o Paulo Poeta estava lá. Só que ele não vai conseguir provar que estava lá. É verdade. Entendeu? Por quê?
Porque as circunstâncias não pode provar. Então, quantas vezes... E aí ele vai ser condenado por isso, porque não conseguiu provar. Exatamente. Por isso que o ônus tem que ser sempre da acusação, entendeu? Eu acho engraçado que chega a gente lá no escritório e diz, doutor, tem risco de eu ser condenado? Eu sempre tem. Mas eu sendo inocente, posso ser condenado? Eu disse, olha, eu seria o homem mais feliz do mundo se todas as pessoas inocentes que respondessem ao processo penal fossem absolvidas. Há uma parte delas que não são, viu? Há uma série de pessoas que, mesmo inocentes, podem ser condenados. Às vezes estão numa circunstância de que não praticou o crime, mas não consegue demonstrar, mas estava por ali. A vida é muito rica em fatos, né? Então, por exemplo, numa cidade pequena do interior, para você fazer uma ligação entre duas pessoas, o que é que acontece muito no interior? Agora está menos esse tipo de crime, mas fulano tem um inimigo ostensivo. Todo mundo conhece. Alguém não gosta desse fulano, vai e mata e o cara leva a culpa. Então, situações como essa existem, e muitas, né? Diga você sem medo de errar. Não tenho, assim, uma estatística sobre isso, mas pela percepção que eu tenho do direito penal, eu trabalho com isso há 30 anos. Pela vida, né? Eu acredito que o sistema erra mais do que acerta. É a minha impressão. Não só condenando injustamente, como também absolvendo injustamente. É para os dois lados. Porque não é fácil julgar, Paulo. Toda pessoa, quando sabe de um fato, faz um julgamento logo precipitado. E, às vezes, direciona toda a sua forma de perceber para aquela situação que você imaginou. E outra, todo julgamento ele vem carregado de moral, né? Isso. São conceitos morais que você tem, né? Então, o cara é um monstro. Porque a minha moral nem sempre é a moral do assassino. O assassino faz aquilo, e principalmente o encomendado, ele faz aquilo naturalmente, é profissão. Né? E o meu julgamento moral diz que ele é um monstro. Então, esse embate, né? É o embate da... O preconceito no processo penal, por exemplo, uma coisa que está sendo debatida muito é o reconhecimento, a prova do reconhecimento. As pessoas de pele escura, os negros, estão sendo invariavelmente confundidos. Isso por quê? Porque quem vai reconhecer tem uma carga de preconceito que traz, entendeu? Então, há muita coisa nesse mundo que a gente às vezes nem consegue... O que é que a tecnologia ajudou ou cresceu? Ela avançou muito em benefício da advocacia, ou ela ainda a advocacia ainda é um dos campos? Porque a medicina ela ajudou muito, na engenharia ela ajudou um bocado também, mas no direito, a tecnologia, ela ajudou, já perturbou. Eu acho que até perturba com esse negócio de inteligência artificial hoje em dia. O cara vai fabricar prova onde não tem. Mas, veja só, por exemplo, para o processo, melhorou muito, né? Hoje a gente tem um processo a burocracia, né? A gente não precisa mais estar indo no fórum, protocolar uma petição, né? O fórum também não precisa mais ter aquelas estantes que tinham para guardar processo, a celeridade está maior, né? Agora... Para a coisa em si, não avançou. Para a prova, para... Exatamente. Onde eu quero chegar? É preciso investir na polícia científica. Não dá mais para querer esclarecer crime na porrada. Não dá mais na pressão sobre testemunha. Isso não chega mais, não tem mais como fazer isso. Tem que ser com a prova técnica. Né? Então, é preciso investir na polícia científica. Para mim, isso é fundamental. Ponto nodal, né? Ponto nodal. Segundo, e aí vai é preciso que as pessoas que fazem o processo penal tenham compromisso com o que estão fazendo. Né? Tenham compromisso com o que estão fazendo. Por exemplo, o juiz muito jovem que vai para a área penal, isso precisa ser repensado.
Uma pessoa com 23, 24 anos. Para mim, isso é terrível. Com 23, 24 anos. Mas ele conhece Domina, bem o direito. Eu digo, olha, mas não tem vida. Para julgar, viver. Você não precisa conhecer o direito, não. Para você saber o que é certo e o que é errado, a gente sabe. Né? A gente sabe se o cara deve ser condenado, sabe se o cara deve ser absolvido. Só que o menino com 23 anos não tem uma história de vida que lhe permita, emoções, tudo. Analisar um caso penal. Aí vai aplicar. Maturidade. Matou, então a pena é tanto, não sei o que, bebê. E quando chega assim muito jovem... Não é matemática, a coisa não é matemática não, lá, né? É ciência social, não é matemática. É totalmente diferente. Aí quando chega... Um juiz uma vez disse para mim que quando tivesse 40 anos, queria ter dado de pena 4.000 anos de cadeia. Aí eu respondi para ele, eu disse, ele era jovem, né? Eu disse, olha, se eu fosse juiz e tivesse que me encontrar numa situação dessa, de acontecer de chegar aos 40 anos e ter dado 4.000 anos de cadeia, eu iria fazer. Agora, estranho é ficar feliz com isso. Né? Estranho é ficar feliz. Você tem que condenar, você é juiz, o cara fez, a prova está lá, tá, você tem que condenar. Devia ser o contrário, né? Não, eu absolvi mais. Ficar feliz. Absolvi mais do que condenei. Porque quando você faz isso, você cria problemas para uma família inteira. Enfim, é uma série de coisas. Vamos, para a gente não terminar sem, porque já estamos perto, falta 10 minutos do programa, vamos ver nosso álbum do Personalidade. Vamos ver aí para dar uma confirmada nessa história toda nossa aqui. Vamos lá, olha lá. Peraí, devagar, vamos lá. Isso aí. Aí eu estou na minha recondução no TRE como desembargador. Você já teve então nas câmaras lá, né? Lá, estive lá durante 2 períodos, 4 anos. Maravilha. Olha que maravilha. Aí a minha formatura do curso de engenharia. Rapaz, como era não. Volta essa aí, volta essa, por favor. Rapaz, um menino, cara. Repara, quantos anos, Fragoso? Terminei engenharia aos 22. Nossa. 22. Vamos lá. Os aí filhos. São meus 3 filhos. Tem neto já? Não. Né? A formatura de Direito. De Direito, aí formando Direito. Direito também, Engenharia. Aí eu era orador, mas foi na aula de saudade, mas do curso de Engenharia. E aí eu acho que já se pronunciava o causídico, né? Vamos lá. Eita, foto bacana. Eu, meu irmão André e minha irmã. Quem é você, o do chapelão? André, não? O maior. O do chapelão lá. Estamos na época de São João. Isso aí é maravilha. No Jaraguá Tênis Clube. Era, fogueira, traque, chumbo. Foi no Jaraguá Tênis Clube essa foto. Família toda. Menos eu. Eu não essa sei porque essa você, quando a gente escolheu, aí você disse, mas eu não sei por que eu não estava nessa foto. Eu não sei. Ali, o seu pai. Aí tá meu pai, minha mãe, meus irmãos, tem prima, tem agregado, tem todo mundo. E eu não tô. Eu não tô. Vamos para a próxima. Eita, foto mais. Aí tô eu, minha irmã, a Andréa, e meu primo Evaldo. Numa praia. Numa praia. Olha aí, numa das das poucas vezes na praia. Exatamente. Bom, essa é ótima. Eu tinha isso era 12 anos de idade, eu já Chevette? dirigia. Não, um Corcel. Corcel. Eu tinha uns 13 anos de idade, 12, 13 anos, já dirigia. Já era Corcel 2, não, né? Hein? Não, esse era o Corcel 1. Corcel 1. Aquela é a mesma essa. Vamos lá, para frente. É a mesma. É a mesma. Então vamos rodando. Pô, agora. Pronto, Ele estava voltando para trás, como diz a história. Meu avô materno, conhecido como Zé, que era o José Fragoso de Melo, essa confusão do nome. E a minha avó Esse materna, que fez a confusão. Esse, por causa dele foi a confusão.
E essa é a minha avó, o nome dela é interessante, é Felicidade, o nome da minha avó. Olha que maravilha. Você tem uma avó, felicidade é tudo de bom. Vai para cá. Minha avó, Felicidade. Vamos lá. Olha. Aí sou eu com as pernas zambetas. Lembra onde é isso, rapaz? Em Paripueira. Olha. Paripueira. A mesma foto com uma pessoa ali. Meu primo. Seu primo. Aqui é a minha primeira comunhão. É. Primeira comunhão. Foto da primeira comunhão. Aí meu pai e minha mãe, na formatura de direito do meu pai. Olha. Meu pai era contador e formou em direito. Já casado, já com filhos. Você foi? Fui. Olha aí, tá vendo uma ligação, não deixa de ter uma ligação, tudo tem uma ligação na vida. Ele foi uma das poucas pessoas que dizia, meu filho, faça direito. Tá vendo? Eu dizia, por quê? Você nota que as coisas se comunicam. Você argumenta bem, você sabe, faça direito, mas eu não era... Aí a minha mãe e meu tio. Volta aquela que é muito legal e antiga, ué. Minha mãe e meu tio. Dona Luzia e... Tio Leopoldo, chamava Léo Fragoso, ele era dentista e muito conhecido aqui, Leopoldo Fragoso. Vamos lá. Meu pai, eu e minha irmã. Vamos lá. Eu aí, ó. Aí eu estava na rua Santa Cruz, lá próximo do Bacaninha, lá próximo ali. Do... Então, volta aquela ali, era na... E era aquela região ali, ela não era calçada? Ó, eu tô vendo muito mato. É dentro de casa, né? Dentro de casa. Dentro de casa. Vamos lá. Filhão. Eu com meu filho mais velho, o Guilherme. Tem quantos anos? Hoje ele tem 34. Olha. 34. A primeira comunhão aí, ó. Essa é minha irmã, Andréa. Aí é meu pai com alguns amigos. Meu pai numa reunião de contadores do Senai. Maravilha. Papai foi contador do Senai durante Pronto, fizemos aí um passeio, né, pelo aquilo que a gente falou. A gente está a 3 minutos do final e aí o que eu deixo é para você fazer essa reflexão mesmo sobre o que você já começou a fazer, sobre o papel da advocacia, do direito, né? A gente está vivendo tempos muito estranhos, onde às vezes o judiciário quer assumir um protagonismo, mas de outro lado é necessário também porque a coisa sai um pouco do rumo às vezes e nessas horas um ou outro poder. Como é que você vê o direito hoje e em particular a sua área que é o direito criminal? Veja só, o que é mais importante para o direito, de uma maneira geral, é a segurança jurídica. É bem verdade, não há como negar, que o Supremo teve, num determinado momento da nossa história, de tomar uma posição em face da absoluta ausência do Ministério Público, do senhor Procurador-Geral da República, que estava simplesmente observando que uma determinada facção política deliberadamente quis atacar as instituições democráticas. Então o Supremo teve que tomar uma posição. Isso era a função dele? Isso era a função do Ministério Público, do Aras à época. A omissão do Ministério lavou Público... Lavou as mãos, Pilatos. Exatamente. Não havia outra alternativa. O que é que ia acontecer? Ou fazia isso, ou a instituição ia... Só que passou. Né? Agora passou. Passou. E aí, a gente está naquela fase de que o uso do cachimbo fez a boca ficar torta. Né? Fez a boca ficar torta. Não é possível a gente, por exemplo, estar processando pessoas que não têm foro prerrogativas de função lá no Supremo Tribunal Federal. Né? Então, tem uma anomalia isso. Anomalia, né? A não ser que tenha alguma vinculação com alguém, no crime com alguém que tenha foro prerrogativa de função. Né? Realmente o Supremo Tribunal Federal vem extrapolando e muito. Né? Até o próprio exercício da advocacia está sendo prejudicado com isso.
Porque o problema é esse. Eu sou contra qualquer espécie de autoritarismo. Porque se hoje é contra fulano, amanhã é contra Beltrano, não é questão de ser de direita, de esquerda, absolutamente nada. A lei é feita para ser aplicada como ela tem que ser aplicada. Não é possível que a gente invente para alcançar alguém, né? Não é possível que a gente invente para perseguir alguém, né? Há tempos atrás, quem estava sendo perseguido era a esquerda, com o Poder Judiciário. Não pode fazer isso também com a direita. Agora, que era necessário, que houve um momento, em face da ausência do Ministério Público, de que o Supremo tomasse uma posição de maior protagonismo, foi necessário sim. E os instrumentos que tinham eram aqueles mesmos. Só que agora a gente precisa voltar à normalidade. Tirar o pé do acelerador. Precisa voltar à normalidade. Né? É verdade. E isso a gente não está tendo, e isso é péssimo para todos. É verdade, é verdade. Pô, com essa reflexão aí desse grande, competente advogado que eu tenho a honra de ter estado com ele, né, ali nos bancos da universidade, eu lá no jornalismo, ele lá na engenharia, e a gente militando, fazendo política juntos, em campos até opostos às vezes, mas essa brilhante cabeça da nossa Alagoas, conhecemos um pouco da vida dele, das raízes dele. Espero que vocês tenham gostado, assistam às nossas exibições. Até um próximo programa.